Alô, bonitão, alô, bonitona. Sou eu mesmo, o professor Lúcio Brandão, o seu professor de geografia aqui do Agora Disserte. E hoje nós temos mais um vídeo do nosso intensivão UERJ 2021, aqui para a área de humanas. Se por um acaso você não viu os vídeos anteriores, clica no card que está aqui em cima, que eu te jogo no playlist especial para você ficar 100% preparado para essa prova. Não esqueça, em hipótese alguma, de deixar o seu like neste vídeo. Agora, deixa o like no vídeo, por favor. E se por acaso você ainda não é parceiro do canal, se inscreve, vai. Isso é totalmente de graça e ajuda bastante o nosso canal. Além disso, se você quiser, pode ativar as notificações que te ajudam a saber de novos vídeos. Aqui nós temos conteúdo toda semana. Então, olha só, o edital da UERJ, como a gente sabe, é dividido em 3 partes. A gente já falou das 2 primeiras e hoje é a primeira aula sobre economia, trabalho e tecnologia. Vamos falar especificamente sobre o processo de industrialização e a industrialização no Brasil. A produção manual que antecedeu a industrial conheceu 2 etapas bem definidas dentro do processo de desenvolvimento do capitalismo, né? Essas 2 etapas são: a primeira, o artesanato. O artesanato ele tem uma característica muito importante, é que o artesão ele faz parte de todo o processo, desde o início da produção de um determinado produto até a entrega desse produto ao cliente, né? Então toda a elaboração, todo o processo de criação, os produtos artesanais tendem a ter características diferentes entre si, né? O segundo é a manufatura. A manufatura, ela ainda é muito artesanal, mas você já vai ter uma divisão do trabalho na maioria das vezes. Então, cada um dos trabalhadores ele vai ter uma função diferente. Então, na primeira, no artesanato, você vai ter o artesão fazendo a produção da bolsa por completo. Já na segunda, cada parte do trabalho vai sendo feita de forma diferente, né? Então, um vai ser responsável em prender as alças, o outro vai recortar o tecido, o outro vai prender o velcro e assim por diante. Para a gente poder ter um panorama e entender melhor, né? O artesão domina todo o processo produtivo, né? Realiza todas as tarefas. É a corporação de ofício. O ofício dele é ser artesão naquela determinada área. Já na manufatura, você vai ter uma divisão e especialização do trabalho. A pessoa ela é especialista em pregar alças. Ela faz isso todo o tempo todo. Cada trabalhador realiza uma única tarefa. E já na produção industrial, as máquinas produzem muito mais em menos tempo, né? Surge o proletariado, aquele que tinha somente a força de trabalho como geradora de renda. Operário não especializado operando a indústria. Então você não precisa ser especializado para trabalhar nessa indústria inicialmente, né? Você vai ter muita gente que vai vir do campo para ocupar esse espaço nessa indústria. Além disso, as máquinas elas vão produzir em muito menos tempo, com muito mais padrão, muito mais próximo uma da outra, né? Você vai conseguir mais velocidade e mais qualidade na produção. E a relação de trabalho ela muda plenamente. Enquanto no primeiro ponto, o artesão ele é o dono do ofício, ele é o dono do comércio, ele é o dono e responsável por aquela produção. Já na indústria, absolutamente nada. Ele não é dono do estoque, ele não é dono do produto, ele não é dono do comércio, ele só vende o quê? A sua força de trabalho. Ele vai vender a sua força de trabalho para a indústria. Então eu vou trabalhar, vocês vão me pagar pelo meu tempo e meu trabalho exercido neste espaço. O que vai mudar completamente a lógica econômica mundial. E é importante que a gente entenda as condições que levaram a esta revolução industrial. Primeiro, a gente pode falar aqui a substituição das ferramentas manuais por máquina, né? Então, isso já vai ser um grande impulso. Então, antes eram várias ferramentas manuais, inclusive na manufatura. Só que quando você chega às máquinas, esse processo já se transforma. Você vai ter associado a isso, né, a inovação técnica que alteram radicalmente os métodos de trabalho. Então, novas técnicas, né, técnicas mais diretas, mais específicas, mais especializadas de produção.
Vai ter também a substituição do modo de fabricação doméstico pelo fabril, né? O artesão ele produzia isso dentro da sua casa, dentro do quintal da sua casa. Nesse caso já é diferente, você tem um ambiente da fábrica, preparado com seus equipamentos, suas bancadas, sua linha de produção para poder transformar esse espaço, né? O processo contínuo que perdura até os dias atuais, esse processo de substituição do modo de fabricação doméstico pelo fabril, pela especialização do modo de produção, isso vai ser constante. Seguindo nessa ideia, a gente pode falar que um dos pontos importantes para que essa revolução fosse possível foi a acumulação de capital, né? Então, ter capital para poder investir nessa indústria. Além disso, a existência de matérias-primas. Se você não tiver matéria-prima, como é que você vai fazer isso tudo, né? Os mercados consumidores. O que adianta você produzir e não ter para quem vender? Além disso, mão de obra disponível. Essa primeira fábrica ela não precisa de especialista. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, qualquer uma pode ser a mão de obra disponível, principalmente a mão de obra vinda do êxodo rural. Né? A acumulação de capital está ligada principalmente com a exploração do mundo colonial. Né? Então a Inglaterra ela vai ter acumulado muitas riquezas, né? Riquezas inclusive vindas da coroa portuguesa, extraídas do Brasil. Ouro brasileiro foi entregue à coroa inglesa. Né? Então esse processo colonialista vai fazer com que a Inglaterra acumule muito capital. Além disso, a produção industrial ela vai estar pressuposta à produção para consumo em massa, né? Porque você vai produzir muito, em larga escala, então você tem uma padronização, você vai precisar de muita matéria-prima para isso. E a Inglaterra tinha isso. Vai se fazer necessário você criar mercados consumidores para absorver essa produção. Quanto mais você se espalhar, quanto mais você se globalizar, quanto mais espaços você ocupar, melhor. Lembra que a gente falou no vídeo da semana passada da importância de você ter trabalhadores remunerados e não mais escravizados? O escravo não tem salário, ele não vai comprar. Né? O trabalhador da fábrica, ele ganha um salário, por pior que ele seja. Então ele vai fazer com que esta pessoa venha a consumir. É importante que o trabalhador ele seja expropriado do meio de produção. Então, o burguês ele vai ficar como o dono do meio de produção e o trabalhador ele vai ser dono apenas do seu trabalho. É por isso que uma das ferramentas do capitalismo é manter um grande exército de desempregados. Por quê? Se eu tenho muita gente desempregada, eu tenho um baixo valor de mão de obra. Isso é fundamental para a sobrevivência do capitalismo. Se eu tenho todo mundo empregado, os salários eles se aumentam, porque os trabalhadores ficam valorizados, lei da oferta e da procura, né? Tem muito emprego e pouco trabalhador. Então, o exército de mão de obra obsoleta vai ser fundamental para manter a mão de obra barata e continuar mantendo o lucro alto do capitalista, do burguês dono do meio de produção. Bando de burguês safado! Mas por que a Inglaterra? A Inglaterra ela vai ter disponibilidade de capitais, já falamos sobre isso. Né? Mão de obra abundante, principalmente vinda do êxodo rural, né? Causada pelo êxodo rural. Ela vai ter também meios de transporte eficazes, tanto marítimo como através de linha férrea. Né? Isso vai fazer toda a diferença. Amplo mercado consumidor. A Inglaterra tinha a Europa à sua disposição como um mercado consumidor. Presença de matérias-primas, né, tanto na Inglaterra quanto em suas colônias, em seus parceiros, condições políticas favoráveis, porque até então, antes de você ter a implementação do liberalismo inglês, você tinha um mercado muito restrito. A partir do momento que mudam as políticas, você vai ter uma condição política favorável para acumulação de capital. Incentivo por parte da própria religião, que também se valorizava, se beneficiava de todo esse processo, né? Vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira nesse processo de revolução. Perceba, são vários elementos que encaixados vão permitir isso. Será que se a Inglaterra não tivesse tido um processo colonial tão intenso, ela teria tido capital suficiente para gerar a Revolução Industrial? Né? Então isso também é importante que a gente pense.
Quais são as consequências gerais dessa revolução, né? Maior afastamento do trabalhador do processo produtivo, devido à sua maior separação dos meios de produção e autoespecialização. Então, o trabalhador ele vai ter a função dele muito específica, muito especializada, né? Ele vai ser especialista naquele ponto da produção. Muitas das vezes ele não vai conhecer o processo completo de produção daquele produto. Um carro, ele é responsável por botar o farol. Ele só coloca o farol. Ele não sabe como é que se instala o motor, como é que se passa o cabeamento, nada disso. Ele só instala o farol, afastando e tirando a autonomia desse trabalhador que antes conhecia todo o processo de produção, né? E aprofundamento das diferenças sociais, uma vez que esse trabalhador ele vai vender só a sua força de trabalho. E uma vez que você vai ter um grande exército de mão de obra obsoleta, mão de obra disponível nesse mercado, esse trabalhador vai vender muito barato a sua mão de obra. Então, fazendo com que o burguês, o dono do meio de produção, ele tenha um grande acúmulo de capital, enquanto o trabalhador comum ele vai ter vai receber para sua subsistência e olhe lá, né? Então você vai abrir um abismo entre esses dois universos que vai acirrar as diferenças sociais no mundo inteiro. Falando especificamente das revoluções, a gente tem a primeira revolução industrial, que vai se dar principalmente na Inglaterra, que vai ter como característica o carvão como principal combustível, né? Isso vai ser toda a diferença, vai ter uma grande diferença, você vai ter um combustível que vai movimentar as máquinas, as caldeiras, e o carvão vai ser esse daí. A Inglaterra tinha acesso a essa matéria-prima, ao carvão, para poder fazer essa queima, para poder movimentar estas máquinas, né? Predominantemente a indústria têxtil vai estar relacionada a isso. No Brasil, a gente pode falar de indústrias com características inglesas, manchesterianas, como, por exemplo, a fábrica de tecidos Bangu, que tem muitas características desse período. O ferro vai ser uma outra matéria-prima importante para a produção das máquinas que vão gerar toda esta produção, né? E a gente vai perceber, nesse momento, péssimas condições de trabalho, 15, 20 horas até de trabalho, baixos salários, homens, mulheres, crianças, todos trabalhando naquele ambiente muito insalubre, vai ser a característica inicial da primeira Revolução Industrial. Na segunda Revolução Industrial, que vai ali aproximadamente 1860 a 1940, você vai ter os ícones principais dessa revolução vão ser a Alemanha, Estados Unidos e o Japão, né? O petróleo e a eletricidade vão ser as principais fontes de energia. O carvão ele atrapalhava muito, você tinha que manter temperaturas específicas e tudo isso atrapalhava, às vezes sujava os tecidos, né? As caldeiras, a fuligem gerada pelas caldeiras. O petróleo e a eletricidade vão transformar esta revolução, vão trazer a segunda revolução, vão ser a força motriz para transformar a primeira revolução industrial, né? Destaque para a indústria automobilística, a gente pode falar do Fordismo, né, que vai criar a linha de produção, então vai especializar ainda mais o trabalhador e vai criar uma produção em larguíssima escala. E aí ele vai perceber que não adianta só você produzir muito se você não tiver um grande mercado consumidor. Vai perceber ainda que o próprio funcionário dele pode ser consumidor, porque ele também come, ele também compra, né? Então vai começar a melhorar as condições de trabalho desse trabalhador. Para quê? Para que ele possa consumir e assim fazer com que a máquina gire. Eu produzo muito, as pessoas consomem muito. Então isso vai girando com maior facilidade. Você vai ter um forte avanço tecnológico, principalmente nas comunicações, né, por telefone e rádio, principalmente nos momentos pós-Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial. Esses avanços tecnológicos também vão ser importantes para poder impulsionar a indústria, né? Mesmo eles tendo vindo da indústria bélica, eles vão impulsionar, vão injetar dinheiro e tecnologia. E aí a gente fala também do imperialismo, né? O período onde a África e a Ásia vai ser invadida por esses países produtores centrais
né, e vão instalar suas fábricas nesses lugares, vão exercer o seu poder imperial sobre aquelas regiões, buscando mão de obra barata, buscando matéria-prima extremamente barata, né? Vai ser o que a gente vai conhecer como o imperialismo, invadindo principalmente a região da África e da Ásia. Já a terceira revolução industrial, ela é considerada dos anos 50 para frente, também muito impulsionada pelos períodos de guerra da Segunda Guerra Mundial. Então você vai ter a liderança dos Estados Unidos, principalmente nesta terceira revolução industrial. Surge a tão falada energia nuclear. Está aí uma prova de um elemento bélico que foi transformado para poder atender esta indústria através de forma de energia. É claro que você vai ter a energia elétrica, o petróleo, todos eles vão continuar sendo importantíssimos, mas o ponto fora da curva vai ser a energia nuclear. Alta tecnologia agregada ao processo produtivo, nessa tecnologia que vai se desenvolver muito durante o período de pós-guerra, você vai ter também ela agregada a processo produtivo. A ideia do just in time, que vai surgir com o toyotismo, né? Que vai falar sobre a diversidade e flexibilidade. Então a produção ela vai ser diversa. Eu não vou produzir só uma geladeira de uma cor. Eu vou produzir 500 tipos de geladeira diferentes, né? Diversos tipos de geladeira para poder atender a todos os públicos interessados, para poder fazer com que você compre duas, porque você gosta da azul e da vermelha. Então você consome mais. E além disso vai ser uma indústria flexível, ou seja, cada parte da minha geladeira vai ser produzida em uma parte do mundo. Eu posso produzir cada pedacinho em países diferentes e escolher um país só para poder juntar essas peças, né? Onde eu vou ter principalmente uma diferença para o Fordismo, porque o Fordismo tinha grandes estoques. E estoque, como você sabe, é dinheiro parado, né? Então eu não posso ter muito estoque parado. O que eu tenho que fazer? Através de uma boa logística, fazer com que a matéria-prima ela entre por um lado da fábrica e o produto que sai do outro lado pronto, ele já seja exportado, já seja enviado para os consumidores. Assim fazendo com que eu tenha pouquíssimo estoque e a venda de produtos circule muito mais rapidamente, exigindo com que eu tenha um capital de giro, ou seja, aquele dinheiro para sustentar a máquina daquela indústria funcionando, muito menor do que quando eu tinha estoques parados. Surgem então os tecnopolos, né, principalmente ali movimentados pelo Vale do Silício nos Estados Unidos. São regiões de desenvolvimento de pesquisa, técnicas. Então você vai ter vários institutos de pesquisa, a maioria deles, no caso dos Estados Unidos, privados, que vão estudar, pesquisar, desenvolver novas tecnologias e associadas às empresas privadas, que vão produzir esses elementos. A gente pode falar, por exemplo, do iPhone. O iPhone, ele tem essa produção iniciada nos tecnopolos, né? As principais empresas de tecnologia vão estar ali na região do Vale do Silício, que tem essas características. Muito investimento em pesquisa, coisa que o Brasil não tem. Baixíssimo investimento em pesquisa, o pouco que a gente tinha foi tirado, foi excluído. O Brasil precisa, para ser um país considerado um país de ponta, investir na criação das suas próprias tecnologias. Além disso, depois do fim da União Soviética, assunto que a gente já falou aqui durante essa série, você vai ter o mercado efetivamente globalizado, né? Onde essas empresas, essas grandes indústrias multinacionais vão ocupar o planeta inteiro. Então elas vão poder produzir na China, vender para a Austrália, se conectando com o mundo todo, estando presente no mundo todo. É uma grande revolução técnico-científica e informacional. A tecnologia da logística, navios de grande velocidade, aviões de grande velocidade, você conseguir, através da internet, gerenciar uma fábrica do outro lado do mundo, tudo isso vai fazer com que essa revolução ganhe toda essa pungência. E aí a gente deu um panorama rápido sobre a industrialização. É importante a gente falar sobre a industrialização no Brasil, porque a UERJ pode catucar esse lado aí. Opa, peraí, calma aí, rapaz, pra que tanta pressa? Agora com o adiamento do vestibular da UERJ 2021, a gente tem mais tempo para poder estudar. Por isso a gente vai dividir essa aula de industrialização em duas partes. A gente para por aqui e na semana que vem a gente fala especificamente de industrialização do Brasil. Valeu? Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de seguir a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter.
Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!